Você dorme de lado? De bruços? Pois saiba que uma dessas posições, segundo estudos recentes, pode estar silenciosamente aumentando seu risco de AVC e prejudicando a circulação cerebral. Eu sei, parece exagero, mas escute com atenção. Nos últimos meses, um número crescente de pacientes tem chegado ao meu consultório com sintomas silenciosos: tonturas ao acordar, confusão mental ao longo do dia, esquecimentos súbitos. Muitos já acreditavam que era coisa da idade. Mas a verdade é que não era envelhecimento, e sim compressão vascular durante o sono. Imagine o seu cérebro, um órgão que consome mais de 20% do oxigênio do seu corpo, sendo pressionado noite após noite sem que você perceba. Quando dormimos de bruços, com o pescoço torcido e o rosto afundado no travesseiro, vasos importantes que irrigam o cérebro podem ser comprimidos. A circulação se torna mais lenta. E em homens mais velhos, que já têm artérias menos elásticas, isso é uma bomba relógio. E não para por aí. Uma má circulação cerebral não afeta só sua memória ou raciocínio. Ela está diretamente ligada à sua vitalidade, à sua ereção e à sua disposição durante o dia. Já ouviu aquele ditado popular? Cabeça cansada, corpo fraco? Ele carrega mais verdade do que parece. Porque se o sangue não chega direito ao cérebro, também não chega com força onde você mais precisa dele, na região íntima. Carlos, um dos meus pacientes de 68 anos, me disse: Doutora, parece que acordei 10 anos mais velho do nada. Tô esquecendo as coisas e, lá embaixo, também não responde mais como antes. Fizemos exames e tudo estava surpreendentemente normal. Pressão boa, exames hormonais razoáveis. Até que perguntei: Como você dorme? E ali estava a resposta. Carlos dormia de bruços todas as noites há mais de 20 anos. Trocamos a posição, ajustamos o travesseiro, e em poucas semanas ele voltou com um sorriso tímido e um brilho nos olhos que há muito não via. Doutora, eu não sabia que mudar a forma como eu deitava podia mudar tanta coisa na minha vida. Não é milagre. É ciência. Quando você dorme de lado, preferencialmente do lado esquerdo, você permite que o fluxo sanguíneo seja mais livre, tanto para o coração quanto para o cérebro. É como abrir uma estrada para o oxigênio circular com fluidez, alimentando cada célula do seu corpo. Isso se reflete na clareza mental, no humor, no vigor pela manhã, e sim, na força das suas ereções. Agora me diga, quantas noites você tem se sabotado sem perceber? Esse é apenas um dos fatores negligenciados que estão afetando silenciosamente a saúde dos homens da terceira idade. E o pior, muitos estão convencidos de que é normal se sentir assim depois dos 60. Não é. Você merece mais. Mais energia, mais memória, mais firmeza, mais vida. E tudo começa com decisões simples, como a posição em que você deita sua cabeça à noite. Mas claro, isso é apenas o começo. Muitas pessoas acham que dormir é apenas um momento de descanso, que o corpo desliga, como se fosse um botão no fim do dia. Mas a verdade é exatamente o oposto. Durante o sono, o corpo entra em um estado de atividade profunda e silenciosa. É como se os bastidores da sua saúde finalmente pudessem trabalhar, sem interferência. Enquanto você dorme, seu cérebro se limpa, literalmente. Ele elimina toxinas acumuladas, reorganiza memórias, equilibra emoções. Ao mesmo tempo, o sangue continua circulando com força, nutrindo tecidos, oxigenando cada célula. O coração, ao contrário do que muitos pensam, trabalha até mais, compensando as mudanças na pressão sanguínea que ocorrem naturalmente enquanto estamos deitados. E é aí que entra um ponto crucial: a posição em que você dorme. Você já parou para pensar nisso? Dormir de bruços, com o rosto pressionado contra o travesseiro, pode parecer confortável no início, mas para um homem acima dos 50 anos, essa posição pode ser um risco. Nessa postura, o pescoço costuma ficar em rotação, comprimindo artérias que levam sangue ao cérebro. Já imaginou passar 6, 7 ou até 8 horas todas as noites restringindo a chegada de oxigênio ao seu cérebro? Com o tempo, isso pode impactar a memória, provocar confusão mental ao acordar e, em casos mais graves, aumentar o risco de acidentes vasculares cerebrais, o famoso AVC. E mais, essa circulação comprometida afeta também a região pélvica, responsável pela vitalidade, pelos hormônios sexuais e pelas ereções matinais. Aquelas que, quando desaparecem,
Muitos homens acham que é coisa da idade. Mas não é só isso. Já atendi homens que, após décadas dormindo na mesma posição, começaram a apresentar sintomas estranhos: dormência nos braços, formigamento na nuca, visão turva ao levantar da cama. E quando investigamos, não era falta de vitamina, nem problema no coração. Era o travesseiro alto demais, o colchão mole demais, ou simplesmente o hábito de dormir na posição errada. A posição mais recomendada, especialmente após os 60 anos, é dormir de lado, preferencialmente sobre o lado esquerdo. Essa posição facilita o retorno venoso ao coração, alivia a pressão sobre os pulmões e melhora a oxigenação cerebral. O pescoço deve estar alinhado com a coluna, e o travesseiro deve preencher o espaço entre o ombro e a cabeça, mantendo tudo em equilíbrio. Pode parecer um detalhe pequeno, mas o detalhe certo, no momento certo, pode salvar vidas e recuperar vitalidade. Dormir bem e da maneira correta não é apenas uma questão de conforto. É um investimento diário na sua longevidade, na sua memória, na sua potência e no seu bem-estar. Seu corpo não está dormindo enquanto você descansa. Ele está lutando por você. Dê a ele as condições ideais. E lembre-se, pequenas mudanças, quando feitas com consciência, podem transformar completamente o seu futuro. Depois dos 50, o nosso corpo muda. E muda mesmo. As articulações ficam mais rígidas, os músculos demoram mais a se recuperar. Mas tem algo que quase ninguém fala. As artérias também envelhecem. E com isso, elas ficam mais sensíveis, menos elásticas, e qualquer pressão fora do normal já pode representar um risco. E é justamente por isso que a forma como você dorme importa tanto. Se você costuma dormir de bruços ou com o pescoço muito inclinado, saiba que essa posição pode aumentar consideravelmente a pressão dentro dos vasos sanguíneos da região do pescoço e da cabeça. Isso significa que, a cada noite, você está colocando tensão nos mesmos canais que levam oxigênio ao seu cérebro. No curto prazo, isso pode gerar cansaço ao acordar, dores de cabeça ou aquela sensação de confusão mental. Mas no longo prazo, esse hábito aumenta o risco de algo que nenhum de nós quer enfrentar: um acidente vascular cerebral. E se você é daqueles que ronca forte à noite, ou já foi diagnosticado com apneia do sono, o alerta precisa ser ainda mais sério. Durante a apneia, o corpo entra em um estado de luta por ar. A respiração para por alguns segundos, às vezes por minutos, e o cérebro recebe menos oxigênio do que deveria. É como se ele ficasse sufocado várias vezes por noite, sem que você perceba. Agora imagine isso somado a uma posição inadequada, que já está comprimindo suas artérias. O resultado é um coquetel perigoso para o cérebro, o coração e até para sua vida íntima. Sim, porque má circulação, oxigenação ruim e sono de baixa qualidade estão entre os principais vilões da disfunção erétil depois dos 60. Eu sei que muitos homens acreditam que o que acontece lá embaixo é culpa da idade. Mas e se eu te dissesse que, em muitos casos, não é a idade? É o sono? Ou melhor, é a forma como você dorme. Seu corpo precisa de oxigênio, precisa de circulação plena, precisa de repouso verdadeiro. E a posição em que você deita pode favorecer, ou sabotar, tudo isso. Eu sempre digo aos meus pacientes, depois dos 50, o segredo não está em grandes mudanças. Está em pequenos detalhes. Dormir de lado, com o pescoço bem alinhado. Usar um travesseiro de altura adequada. Garantir que o ar flua livremente enquanto você dorme. É simples. É possível. E pode transformar completamente a forma como você acorda, vive e sente prazer. Não ignore os sinais do seu corpo, nem subestime o poder de uma boa noite de sono. Cuidar de si, nessa fase da vida, não é vaidade, é sabedoria, é amor próprio. E é também o maior presente que você pode dar a si mesmo e a quem te ama. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a forma como você deita a cabeça no travesseiro pode afetar diretamente a saúde do seu cérebro. E eu não estou falando por achismo. Um estudo recente publicado na American Heart Association Journal, uma das maiores autoridades mundiais em saúde cardiovascular, revelou algo preocupante. Determinadas posições ao dormir, especialmente de bruços ou com o pescoço muito torcido, podem dificultar o retorno venoso cerebral e aumentar o risco de AVC isquêmico. Sim, o simples ato de dormir de barriga para baixo, com a cabeça virada para o lado,
pode comprimir artérias vitais que levam sangue ao cérebro. E para homens acima dos 50, cujos vasos já perderam parte da flexibilidade natural com o tempo, esse risco é ainda maior. Parece absurdo, eu sei, mas é real. Durante o sono, quando deitamos de bruços, há uma pressão contínua sobre a região cervical. Isso estreita o espaço por onde passam as artérias carótidas e vertebrais, canais que funcionam como verdadeiras autoestradas de oxigênio para o cérebro. E sem esse oxigênio circulando de forma plena, as células cerebrais ficam vulneráveis. É como se, todas as noites, você estivesse apertando lentamente uma mangueira que deveria estar fluindo livre. O fluxo reduz, a pressão aumenta e, com o tempo, os danos aparecem. Dor de cabeça ao acordar, sensação de confusão mental, tontura ao sair da cama. Esses sinais, muitas vezes ignorados, podem ser o corpo tentando dizer: me dá mais oxigênio, me deixa respirar. E o mais alarmante, se você tem pressão alta, ronca ou sofre de apneia do sono, a combinação com essa má posição pode ser perigosa. Por isso, eu sempre oriento meus pacientes a ajustarem o sono como prioridade. Um bom travesseiro, uma postura que respeite o alinhamento da coluna e do pescoço. Tudo isso não é frescura, é prevenção. Dormir de lado, especialmente do lado esquerdo, facilita o retorno venoso, melhora a circulação e reduz a carga sobre o coração. Já vi pacientes mudarem esse simples hábito e, em poucas semanas, relatarem melhora no sono, mais energia ao acordar e até melhora na função erétil. Porque o corpo é uma rede. Nada funciona isolado. O que começa como um desconforto na nuca pode terminar em um problema cerebral. O que parece apenas cansaço pode ser sinal de falta de oxigenação. Dormir bem é importante, mas dormir certo é essencial. Observe com atenção essa imagem. Esse é um homem comum, como tantos que atendo todos os dias no consultório. Ele tem 60 anos, trabalhou a vida inteira, cuida da alimentação, tenta se manter ativo. Mas há um detalhe que ele nunca reparou: a forma como dorme. Ao deitar de bruços, o pescoço é forçado a girar em um ângulo antinatural, e é exatamente nessa região que passam duas das principais artérias que irrigam o cérebro, a carótida e a vertebral. Quando o pescoço está torcido dessa forma, o fluxo de sangue se reduz significativamente. A oxigenação cerebral cai, as células do cérebro recebem menos combustível, e o que parece apenas um hábito confortável se transforma silenciosamente em um risco acumulado. Além disso, a respiração se torna mais superficial. O peito, pressionado contra o colchão, tem menos espaço para expandir. O oxigênio entra com dificuldade, e o corpo interpreta isso como um sinal de alerta. O coração, então, começa a trabalhar mais rápido, tentando compensar a falta de ar. Esse esforço constante durante o sono pode elevar a pressão intracraniana, afetar a qualidade do sono profundo e, com o tempo, sobrecarregar o sistema cardiovascular. E para homens acima dos 50, com artérias menos elásticas, circulação mais sensível e maior risco de hipertensão, esse simples detalhe pode fazer toda a diferença entre um despertar revigorante e uma manhã com dor de cabeça, confusão ou até um susto muito maior. A boa notícia? Isso é reversível. Com um pequeno ajuste, mudar a posição do sono, alinhar corretamente o pescoço, escolher o travesseiro certo, o corpo volta a funcionar como deveria. O coração descansa, o cérebro respira, e você acorda inteiro. Nunca subestime o poder de um detalhe. Às vezes é nele que mora o perigo, mas também a solução. Agora que vimos os riscos das posições inadequadas, vamos falar sobre o caminho seguro para dormir e recuperar saúde, energia e disposição. A melhor posição para a maioria das pessoas, especialmente para quem já passou dos 50 anos, é dormir de lado, preferencialmente sobre o lado esquerdo. Você pode estar pensando, mas por quê, doutora? Simples. Quando dormimos desse jeito, o coração consegue bombear o sangue com menos esforço. O fluxo circula de forma mais natural, sem comprimir artérias ou veias importantes. O cérebro recebe oxigênio de maneira eficiente e a pressão intracraniana se mantém equilibrada. Além disso, essa posição ajuda a prevenir refluxo gástrico, aquela sensação desagradável de azia que interrompe o sono, e reduz o risco de apneia, já que mantém as vias respiratórias mais abertas e o peito livre para expandir.
E não é só isso. Dormir de lado também beneficia a circulação lá embaixo, ajudando a manter a saúde pélvica, os hormônios equilibrados e até a função sexual. Em outras palavras, uma noite bem dormida nessa posição pode se traduzir em mais energia ao acordar, mais clareza mental durante o dia e até mais firmeza nas ereções. Pequenas mudanças fazem uma diferença enorme. Ajustar o travesseiro para que ele preencha o espaço entre ombro e cabeça, manter a coluna alinhada e escolher o colchão certo são passos simples que transformam a qualidade do sono. Dormir bem não é apenas conforto, é prevenção, é energia renovada. É cuidado com o seu corpo, hoje e nos anos que virão. E o melhor, você pode começar essa mudança hoje à noite, sem precisar de remédios caros ou tratamentos complicados. Agora imagine somar isso a outros hábitos noturnos simples que fortalecem a circulação, protegem a próstata e potencializam sua vitalidade. É exatamente isso que vamos explorar a seguir. Para dormir de forma segura e realmente colher os benefícios dessa posição, é importante prestar atenção a alguns detalhes simples, mas fundamentais. Primeiro, evite travesseiros muito altos. Eles forçam o pescoço e podem comprimir artérias e veias importantes, prejudicando a circulação e aumentando a pressão intracraniana. Segundo, mantenha o ombro alinhado com a coluna. Isso garante que o tronco não fique torcido, permitindo que o sangue flua livremente, sem restrições para o cérebro e para todo o corpo. Terceiro, se possível, coloque uma almofada entre os joelhos. Esse pequeno ajuste alivia a coluna, mantém o quadril na posição correta e facilita o fluxo sanguíneo na região pélvica, o que ajuda na saúde da próstata, na função sexual e no conforto geral durante a noite. Esses ajustes simples transformam a sua noite de sono. Você acorda com mais disposição, com a mente clara e com energia para o dia inteiro. E o melhor, é totalmente natural, sem remédios ou equipamentos complicados. Pequenos detalhes, quando feitos da forma certa, podem prevenir problemas graves, melhorar sua circulação e ainda dar um impulso na sua saúde íntima. E agora, para potencializar ainda mais sua vitalidade noturna, vou te mostrar outros hábitos simples que você pode adotar antes de dormir, que afetam diretamente a circulação, a próstata e até a ereção. Quando você consegue dormir bem, na posição correta, acontece algo impressionante. Seu coração finalmente trabalha em paz. Ele não precisa lutar para bombear sangue através de artérias comprimidas ou lutar contra pressões desnecessárias. Cada batida flui de forma mais natural, uniforme e eficiente. Ao mesmo tempo, o cérebro recebe oxigênio constante, de forma regular, sem interrupções ou picos de pressão que possam prejudicar suas funções. Isso significa que você acorda com mais clareza mental, menos confusão e sem aquela sensação de cabeça pesada ou tontura matinal que muitos homens acima dos 50 conhecem tão bem. E os benefícios não param por aí. Com a circulação equilibrada, você reduz significativamente o risco de AVC, aquele evento que pode mudar a vida em segundos, mas também protege a memória, mantém a atenção afiada e evita aqueles lapsos que nos fazem sentir mais velhos do que realmente somos. Dormir bem, posicionado corretamente, é como entregar ao corpo as condições ideais para se regenerar enquanto você descansa. É um investimento silencioso, que afeta cada órgão, cada vaso sanguíneo, cada célula. E o mais interessante, isso também tem impacto direto na sua energia e vitalidade íntima, na força das suas ereções e na saúde da sua próstata. Porque quando o sangue flui livre e oxigenado, todas as funções do corpo funcionam melhor. Pequenas mudanças durante o sono podem parecer simples, mas o efeito cumulativo sobre a saúde, o desempenho e a longevidade é enorme. E se você acha que isso é só sobre posição, espere para ver como outros hábitos noturnos, combinados com uma boa postura, podem multiplicar esses efeitos e transformar sua saúde masculina depois dos 50. Eu já atendi muitos pacientes que chegavam ao consultório com um olhar cansado e diziam com sinceridade: "Doutora, eu achava que dormia bem." Mas, na verdade, o corpo deles estava pedindo socorro. Os sinais eram sutis, uma tontura ao acordar, aquela sensação de cansaço que não passa, a mente confusa, ereções mais fracas, coisas que eles nem associavam ao sono. E é exatamente aí que mora o poder de pequenas mudanças. Ajustar a posição durante o sono pode parecer algo pequeno, quase insignificante, mas para o corpo, para o cérebro, para o coração, faz toda a diferença.
Mudar um detalhe como a postura da noite não é apenas conforto. É prevenção. É cuidado com você mesmo. É uma forma silenciosa de salvar vidas, de proteger seu cérebro, seu coração, sua vitalidade e até a sua vida íntima. E o que me emociona é ver homens recuperando energia, clareza mental e confiança apenas por adotarem hábitos simples à noite. É como se, de repente, eles descobrissem que tinham o controle nas mãos o tempo todo. Só precisavam aprender a usá-lo, porque depois dos 50, cada detalhe importa. Cada escolha, cada ajuste, cada gesto consciente pelo seu corpo é um investimento na sua saúde e na sua vida. E agora, vamos dar um passo adiante. Porque além da posição correta, existem outros hábitos noturnos que você pode adotar para turbinar a circulação, proteger a próstata e melhorar sua potência sexual. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Então, antes de deitar hoje à noite, quero que você leve isso com você. Seu sono é um remédio natural. Ele tem o poder de regenerar seu corpo, equilibrar suas funções e proteger seu cérebro e coração. Dormir na posição certa não é apenas conforto, é cuidado, é prevenção. É dar ao seu corpo a chance de acordar revigorado, cheio de energia e pronto para aproveitar cada momento da vida. Se você aprendeu algo valioso hoje, compartilhe este vídeo. Alguém que você ama pode estar dormindo de forma arriscada, sem saber. E um pequeno ajuste pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. E lembre-se sempre, Doutora Ana Cláudia, cuidando da sua saúde em cada detalhe.